Nós vamos ler Lucas 22, do 39 ao final, né? É isso. Jesus no Getsêmani. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então dirigiu-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo e disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o, assentando-o perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: Também és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, e vendo-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos, quem é o que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: Se vô-lo disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: Logo tu és o Filho de Deus? E ele respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Amém, Jesus. Amém. Nós estamos com relativamente conhecido, né? Mas eu tive umas coisas que me chamaram muita atenção dessa vez.
em horas difíceis, quando a gente vai enfrentar horas difíceis, a gente vai para o conhecido, né? Achei tão interessante, né? Então, diz que ele, como de costume, ia para o Monte das Oliveiras, né? Foi lá que ele foi buscar aquela força que ele precisava para enfrentar aquilo que ele sabia que ia enfrentar, né? Uma coisa também que me chamou nesse começo do texto é uma frase tão antiga que a gente ouve desde que a gente é criança, né? Orem para que vocês não entrem em tentação, né? A, a Bíblia da NVT fala, orem para que vocês não cedam à tentação, né? E a gente vai cedendo, quando a gente vai por situações do dia a dia, a gente vai cedendo aos nossos egos, aos nossos orgulhos, quando a gente não está em oração, né? A oração se caminho de volta, né? Aí depois, a terceira coisa que me chamou a atenção também, que eles estavam dormindo de tristeza. Isso me chamou a atenção também nesse texto, né? Eu percebi, assim, fui analisar a minha vida, todas as vezes que eu fui ficando muito triste, uma certa apatia se abateu sobre mim, né? Que aquele Deus que a Rose orou hoje, né? Faz milagres, que transforma vidas, parece que ele fica meio só na história, né? Gerando uma apatia, né? E eles aí estavam exaustos, aqui na NVT fala que eles encontrou-os dormindo porque eles estavam exaustos de tristeza, né? E é interessante, em oposição a esse texto, a frase lá de Esdras, né? Esdras ou Neemias, eu sempre confundo os dois livros, que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? A, a apatia nos dá sono, a tristeza nos dá sono, nos dá uma apatia, né? E aí, para nesse primeiro momento aí do texto. Bom dia, Cris. Eu achei, assim, muito boa esses 3 pontos que você colocou aqui, né? Jesus, ele tinha esse hábito, né? Como de costume, né? E se o próprio Jesus, como de costume, buscava o Pai nas horas, e aqui ainda fala que ele ainda se afastou e de joelhos orava, né? Eu acho que depois ainda fala do suor e como foi essa oração de Jesus. Eu vejo que nós, muitas vezes, não temos essa prática intensa, né? Eu tenho uma dificuldade. Isso desde quando eu comecei lá no nosso movimento das mães de oração aí, eu pensava, meu Deus, eu não consigo ficar igual essas mulheres 1 hora orando, trancada no quarto, de joelho. Então, eu tenho essa dificuldade de ficar fixa. Então, eu oro um tempo, depois eu vou orando durante o dia, né? Mas em alguns momentos, como era esse momento na vida de Jesus, que já tinha passado o momento da mesa, que ele já sabia que ele ia ser traído, que ele já disse que Pedro ia negar, né, que as coisas já estavam indo para o final da consumação da situação, que ele já sabia, né? Ele sentiu a dificuldade desse momento e se prostrou. Então, isso aqui para mim é muito forte, né? Que eu acho que nós, muitas vezes, ainda estamos diante de tudo para não cair na tentação e não conseguimos ter todo esse tempo e essa prostração, né? Então, eu estou meditando aqui nesse Jesus que ajoelhou, né? E que clamou
pelo cálice que ele tinha que passar, e que ele viu que naquela hora os que estavam com ele estavam de tristeza, não aguentando o tranco, né? Porque a gente vai ver aqui que Jesus foi abandonado praticamente, né? Foi negado, foi traído. E então eu tô nessa reflexão aqui. Já anotei os 3 pontos. É claro que o mais importante aí do texto é a oração, né? Eu só chamei atenção para esses 3 pontos porque eles às vezes passam desapercebido nesse texto. Sim, mas tá tudo dentro, né? E aí? Eu não sei vocês, mas pensando nisso tudo que foi lido e que foi falado, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu percebi uma coisa que eu não percebi das outras vezes, que parece que nós temos isso dentro de nós automaticamente. Talvez a gente não saiba conduzir o que a gente sente nessa questão de estar na presença do Pai. Mas vocês já perceberam que todas as vezes que a gente se entristece, a primeira coisa que a gente faz é se ausentar? Todos nós, quando a gente está triste, ou quando a gente está atribulado, ou quando a gente está com um problema sério, que às vezes não chega a nos abater a ponto de a gente querer dormir, porque a gente ainda tem um restinho de energia, mas a primeira coisa que a gente faz é se afastar automaticamente. A gente tenta ficar um pouquinho mais distante, né? Parece que é para a gente ter o nosso tempo. E eu comecei a perceber como que às vezes a gente é insensível ao Espírito Santo, que muitas vezes esse momento é um chamado do Pai para estar perto dele, e a gente deixa isso passar desapercebido, sabe? A gente acha que é o nosso momento só humano, a nossa fragilidade humana, mas como nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo, eu comecei a imaginar que isso veio na minha cabeça hoje, com a leitura do texto, que como o Espírito Santo, o tempo todo, ele nos chama para esse momento, sabe? Mesmo na hora da dificuldade, como que ele nos move a esse momento íntimo com o Pai que Jesus tinha, né? Jesus fez questão de se afastar para estar com o Pai. E talvez a gente ache que a gente se afasta pela tristeza, mas é o próprio Pai nos chamando, nos convidando para ter esse momento com Ele, que não vai ser fácil, né? Não foi fácil para Jesus, lógico, o nosso sofrimento não se compara ao de Cristo, porque a gente não precisa se doar por ninguém, que a gente não tem essa responsabilidade. A dele foi muito maior e foi por amor. Mas quantas vezes é necessário a gente ter essa comunhão com o Pai? E esse momento de distância é importante. E às vezes a gente se entristece com isso. A gente acha, por que eu sou assim? Quando eu não estou bem, eu quero me afastar das pessoas. Vamos tentar enxergar as coisas de uma outra forma? Quem sabe é o Pai nos chamando para esse momento de distância de alguém, fisicamente e até emocionalmente, a gente se encontrar com ele. É uma oportunidade única para a gente se encontrar com ele. Não para a gente ficar só, mas para a gente ter um encontro com ele. Foi o que veio na minha cabeça nessa leitura, que mudou, assim, teve algo diferente, foi isso. Nossa, que legal, né? Às vezes a gente não percebe isso no texto, né? Se afastar, né? E a gente perde mesmo muitas oportunidades, né? De, às vezes, se afastar um pouquinho para se encontrar com o Pai, para entender a vontade do Pai, né? Para não só entender, mas para aceitar, né? Porque a vontade de Jesus, o pedido de Jesus era para que fosse passado dele aquele cálice, né? Mas a submissão à vontade do Pai, né? Muito bacana, sim. Bom, aí Jesus é traído e preso. Essa cena também, essa cena tem a ver com as 2 espadas lá de trás, hein? Vamos lembrar das 2 espadas, né?
Eles estão lá nesse momento, Jesus dá um pito neles, e Jesus repete, orem para que vocês não cedam à tentação. A gente fez um estudo bacana sobre a ação do Espírito Santo, né? Essa oração constante. E sabe, quando a gente começa a fazer exercício, os profissionais da área de educação física, tá, eles falam assim, é mais importante você fazer 15 minutos, 10 minutos de exercício todos os dias, do que você fazer 3 horas num dia só, né? E a oração é a mesma coisa. É mais importante a gente se dobrar diante de Deus, mesmo que seja pouco, todos os dias, né? Do que visitar o Senhor só de vez em quando. Porque é nesse tempo de oração que a gente vai entendendo onde que o nosso ego está grande, a gente vai diminuindo, a gente vai ajustando, né? A forma aí, né? Bom, depois desse pito de Jesus, então eles vêm. Vem Judas, vem o traidor, cheio de gente em volta dele, um bando de gente, né? Eu imagino assim, sabe quando você vê na televisão uma pessoa dando entrevista de um fato muito importante, que ela vem se achando muito importante, que todo mundo está, né? Os holofotes estão nela, né? Eu imagino Judas nesse momento mais ou menos assim. Imagina, tinha a guarda do templo seguindo ele, tinha ali lideranças, né? Ali fala que vinha ali um grupo os principais dos sacerdotes, né? Os capitães da guarda, e ele indo à frente, todo mundo atrás, e aí ele chega diante de Jesus para beijar, e Jesus fala, é assim, então, é com um beijo que você vai me trair, né? Não fala, né, no texto de Lucas não fala, né, mas imagina a virada de chave, né, que dá aí em Judas, né, então é com um beijo que você vai me trair, é assim, né, interessante essa imagem, né. Outra coisa que também me chamou a atenção aí foi a questão, uma coisa que eu acho que a gente faz direto, gente. Eles falam assim, Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas, e um deles seria o servo do sumo sacerdote. Olha que interessante. Eles perguntam, Senhor, devemos lutar? Nós estamos preparados para isso. E eles não esperam a resposta. Um já sai metendo a espada, né? Quantas vezes a gente chega para Jesus e fala, Jesus, é isso mesmo que eu tenho que fazer? E antes da gente ter a resposta, a gente já vai tirando a espada da bainha. E aí Jesus fala, basta, para, a espada era só para dizer que nós era revolucionário, nós não é o povo da espada, tá certo? Não é a nossa praia, tá certo? Era só para a gente ser preso, lembra? Calma, não é isso. E aí ele ainda, imagina, gente, eu fico imaginando, Jesus sabendo de tudo que ia enfrentar. Ele foi criado agora, né? Quando a gente tem uma coisa muito importante, um evento muito importante, e a gente se tensiona naquele evento, e a gente fala, isso é coisa de vida ou morte, eu tenho que resolver isso hoje. A gente já, quando a gente sabe, né, com antecedência, a gente já fica tenso. Imagina ele, que toda a história da humanidade, tudo tinha sido criado para aquele momento, né? Imagina a tensão, por isso que o suor era tão grosso que parecia sangue, né? Ele estava na hora, agora para isso ele tinha, o mundo foi criado para esse momento, o mundo inteiro foi criado para esse momento, né? A gente está lendo Apocalipse, a gente vê, né, João contando toda a história da humanidade foi para esse momento, né, para que ele derrotasse a morte nesse momento, né? E aí ele ainda tem que administrar o cara que tira a espada da bainha, ele ainda tem que curar a orelha do servo do sumo sacerdote.
eu fiquei pensando, Jesus, só o Senhor para dar conta disso, porque eu lendo o texto e já estou sem paciência. Não é isso comigo, né? Não é isso comigo. O mundo acabando, vamos dizer assim, né, na nossa linguagem hoje, e eles ali, tá bom, é para nós lutar, sabe assim, né? Parece tão distante, né? E aí? Não vão falar nada? Então eu vou continuar. Então, deixa eu comentar. Bom dia. Deixa eu comentar a espada, né? Que parece que eu nasci discípula de Pedro, não de Jesus. Eu estou sempre com a espada na mão. Acho que estava, né? Porque nessa jornada, Deus vem dando o nosso olhar e o nosso coração. Parte dessa presunção, dessa arrogância que a gente tem, faz a gente pegar a espada e sair por aí querendo cortar qualquer orelha de soldado que aparecer, né? Às vezes você faz isso dizendo, né, que está fazendo isso por Jesus, como Pedro disse, né? Para defender a sua fé, a sua honra, o seu ponto de vista, e você fere o seu irmão, você fere o coração das pessoas, e com toda a sua arrogância, você acaba, às vezes, afastando as pessoas de Cristo, quando que você tirou a espada em defesa, né? Segundo você mesma acreditou, em defesa de Cristo. Então, se tem algo que Deus tem trabalhado no meu coração, é jogar a espada fora, ao contrário. Para tudo, ele me mandou só, tem me mandado, fique em posição, lá de segunda, a Edith vai rir agora, que eu vou citar 2 Crônicas 20, que eu virei a pregadora de um capítulo só. Depois de João 3,16, eu só prego 2 Crônicas 20. Você vai lá, você escutou o inimigo no seu quintal, você se prepara para a batalha, você fica na sua posição, você vai avante, mas essa batalha não é sua, é do Senhor. Então, eu tenho sido impelida a ir para a guerra sem espada nenhuma. Quando chegar lá, Deus confunde o inimigo, Deus faz qualquer coisa, quem vai lutar é ele, não sou eu. Parei de usar a espada, gente. Amém. Dizem que se a gente pregar bem um texto, já é bom, porque a gente já tem domínio sobre aquele texto, está ótimo, viu, Esther? Pode continuar pregando. Esse texto é muito bom, ela já ministrou na minha vida várias vezes durante esse novo período, dessa nova Esther convertida. Um dia tinha que converter, né? Pelo amor. Essa discípula de Pedro mesmo, converteu, olha lá. Bom, e essa pergunta de Jesus? Aí é uma pergunta para vocês. Por acaso eu sou um revolucionário perigoso para vocês virem com espada, porrete? Vamos falar na nossa língua de hoje? Por um acaso eu sou tão perigoso para vocês virem com a R15, com a rota, com toda essa, com a polícia mais preparada do mundo aí, né? Eu estava ali todos os dias pregando no templo, né? Vocês podiam me prender. Por que vocês não fizeram? Sabe por que vocês não fizeram? Porque agora que é a hora das trevas. Chegou o tempo das trevas, chegou o momento das trevas, tá bom? O que essa pergunta de Jesus aí comunica para vocês? O tempo, né? O tempo de Deus. Aí você vai vendo como cada palavra faz sentido, né? Nenhuma palavra volta para mim vazia, tudo que estava planejado, mas é no tempo. Ninguém vai me prender antes da hora, ninguém vai me matar, nada vai acontecer antes da hora. Agora, se Jesus aguardou o momento certo para cumprir a vontade do Pai,
E agora nós, que em vez de ser discípulos de Pedro, somos discípulos dele. Tem o tempo certo para todas as coisas, o da dor, o da crucificação, mas tem o tempo da ressurreição, né? Tem o tempo da presença até que ele venha. Tem tempo para todas as coisas. E a nossa dificuldade é esperar o cumprimento do tempo. E nenhuma palavra vai deixar de ser cumprida, nada, né? O próprio Jesus esperou o tempo de ser preso, sabendo de tudo, né? Sabendo, para ser preso, para ser ferido, para ser humilhado, para ser morto. Aguardou 3 dias para ressuscitar, só no 3º dia, e depois ficar aqui, para depois subir aos céus, e aguarda o tempo de vir nos buscar. Então, assim, é o tempo de Deus que é perfeito, que é perfeito. É só a gente meditar nisso, né? Isso, é isso. A nossa urgência é porque nós somos transitórios, né? Nós somos mortais ainda. Então, a nossa urgência é por conta disso. Mas quando a gente sai da urgência do tempo que escoa, do tempo cronológico que escoa pelas nossas mãos, né? É o salário que está num saco furado, que Isaías diz, né? Lá no capítulo 55, a coisa que escoa, o tempo escoa pelas nossas mãos, nós não temos como segurar o tempo, né? E a gente vê uma urgência, mas quando a gente sai desse tempo e lá, seguindo o convite de Isaías 55, a gente senta na mesa daquilo que é eterno, se fôssemos falar lá a frase que a gente está usando comumente lá de Salomão, quando a gente para de olhar para baixo do sol, quando a gente está olhando debaixo do sol, tudo é urgente. A cura tem que ser urgente, a espada tem que estar presente, os recursos têm que estar ali. Quando a gente está com os olhos debaixo do sol, há essa urgência. O convite, então, pelo texto aqui, pela fala da Esther, é que a gente suba o olhar para aquilo que está no sol, daquilo que é eterno, né? Porque lá na eternidade, gente, nada é urgente, porque tudo é eterno, né? Tudo é eterno, então essa urgência sai, né? O tempo certo. E teve tempo de trevas, né? O tempo de trevas teve que ser vencido, né? Interessante também isso, né? Bom, Pedro negando. Não vamos malhar o Judas hoje, vamos malhar o Pedro. E aí, esse Pedrão? Eu acho que aqui entra a finitude, né? Pedro só olhava o que estava debaixo do sol. Pedro olhava o hoje, no hoje, né? Ele estava tentando livrar a sua, né? Vamos assim dizer, porque entender o eterno, gente, é muito difícil, né? Lá em Eclesiastes fala isso, que nós temos, Deus nos colocou em nós a eternidade, né? Só que essa eternidade, dentro da nossa finitude, é muito difícil de ser entendida. Então, eu penso aqui que Pedro, ele estava dentro da finitude, né? E eu estou lembrando aqui do Pedro do The Chosen, né? Então, ele era bem esse aqui mesmo. Eles colocaram um personagem ali que, nossa, retrata muito. Então, eu estou imaginando ele fugindo ali, né? Das pessoas, fugindo da situação e tentando se livrar, né? Agora, quando Jesus fixa nele o olhar, né? Então, a gente só consegue entender essa eternidade quando a gente fixa o olhar em Jesus e entende que a eternidade é Ele, é só nele, e que tudo isso aqui é temporário, né? E aí vem o arrependimento. Eu acho que isso aqui traz muito para nós, no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente olha para aqui e a gente nega, né? A gente nega Jesus, né? Dentro do nosso viver diário, daquilo que ele tinha para nós, né? Então, acho que é um texto que transcende aí o não de Pedro, né? Alguém tem dúvida de que Pedro amava Jesus? Eu acho que ele amava. Ele amava, porque ele estava perto. Certeza, certeza.
ele estava perto, né? Ele não estava longe. Ele não fugiu igual os outros. Ele estava Não. andando, né? Eu acho que ele deve ter pensado, isso que a Angélica falou foi muito bacana. Ele deve ter pensado só ali na terra, ele, ó, não posso ser preso também, porque se ele já Uhum. preciso fazer alguma coisa para que, né, para resgatar, eu preciso ajudar. Esse é o Pedro, né? Não é um negar assim à toa, né? Tem uma estratégia dele ali, né? E agora é engraçado que a gente cria essas estratégias, né? A gente quer ajudar Deus em muitas circunstâncias, a gente fica rodeando, e a própria postura nossa de carregar a espada, como falou a Esther, né? De ferir o outro, de ir adiante, de querer criar uma situação, é a negação, é a nossa maneira de negar a soberania de Deus. Né? Eu me lembrei de um texto agora, acho que eu já comentei com vocês, mas muito tempo atrás, da mãe de Santo Agostinho, né? De Santa Mônica, né? Quando ela fala que ela sonhou que ela agora estava tranquila, que Deus sabia que ele ia se converter, quando ele ainda era promíscuo, né? Porque ela tinha sonhado que ele estava na mesma cana que ela, na mesma fita métrica que ela da época, né? E ele falou, como é que você sabe que não sou eu? É que você que estava na minha, né? Aí ela falou, eu sei porque Deus falou e pronto, né? Quer dizer, eu sei, agora eu estou sossegada, né? Quando o Senhor fala que uma coisa vai acontecer, quando há uma promessa explícita do Senhor para nós sobre o que vai acontecer, a nossa melhor postura é continuar orando, acreditando que Ele vai fazer. Porque se a gente começar a criar mecanismos para ajudar Deus a fazer o que Ele tem que fazer, isso é uma forma de negar a Ele, né? Porque parece que Ele não vai dar conta, então eu tenho que dar, né? Então, o nosso amor não pode invalidar a nossa fé, né? Então, a nossa fé é confiar que Deus está fazendo, é confiar que Ele está realmente no controle, que não é só uma frase pronta para mim isso, mas... E quem descansa, né? Sim, ia falar? Não, sim. Ia falar alguma coisa, Cília? Não? Bom, vamos ouvir o galo cantar, né? Na nossa vida hoje. Vamos trazer um pouco de alegria, né, para a nossa vida hoje, porque a tristeza nos abate. Então, o que pode nos trazer alegria é ouvir esse galo cantar, né? Como diria Davi lá no Salmo 23, a vara e o cajado, né? A gente veio aqui para apanhar um pouco da vara e do cajado, mas é ela que nos dá a esperança, né? O consolo nosso, né? E, por fim, o julgamento aí, para encerrarmos o julgamento, né? Ai, gente, olha, vão tirar o nosso post do ar, mas eu vou falar. Está parecendo o julgamento do STF, né? Todo mundo já sabe o resultado. E aí, não consigo deixar de pensar nesse julgamento como a Suprema Corte. Era, né? Era uma Suprema Corte lá. O que vocês acham desse julgamento aí? Isento. Aí, Edith, eu acho que todas as Supremas Cortes são assim. Todas, né? É claro que a gente tem um exemplo muito... ultimamente, a gente tem visto isso com maior clareza, né? Antes você não liga muito para isso porque não está te afetando ou não está tão claro e você não está preocupada com isso, mas se você olhar aí ao redor do mundo, as Supremas Cortes, é tudo tendencioso, né? Isso aqui tem outros interesses, né? Agora, glória a Deus, porque neste caso era para cumprir o plano de Deus. O que continua provando a soberania de Deus, né?
Não existe Suprema Corte que não faça algo que seja da vontade dele, ainda que o resultado seja, para eu ver agora, ruim, né? Terminou na condenação e morte de Jesus, né? Só que isso fazia parte do plano dele, não pegou Deus de surpresa de jeito nenhum, era para que o plano se cumprisse. É. E aí eu me lembro da fala de Jesus um pouco antes: aquele que tiver que ser pela espada, vai cair pela espada. Aquele que tiver que ser preso, vai preso, né? Quer dizer, a gente busca uma justiça nesse mundo, por isso que não faz o menor sentido a gente defender as nossas ideias assim, e querer convencer o mundo de que a nossa opinião está certa. A você que me conhece há muitos anos, sabe que eu sempre fui assim, né? Eu gostava de entrar no embate, de defender as minhas opiniões, de convencer o outro. E modéstia à parte, eu nunca fui muito modesta, né? Mas modéstia à parte, eu tinha bons argumentos. Mas isso é tão cansativo e tão desnecessário, até porque eu mudo de opinião, até porque eu vejo que aquilo tudo é uma besteira, né? E domingo eu fui convidada para participar de um evento de yoga, e eu fui lá participar em homenagem à minha professora, que é uma querida, e eu via algumas falas assim que não condizem com aquilo que eu creio, né? Mas eu fiquei quieta, eu achei tão, tão prazeroso poder ficar quieta sem precisar defender, porque Deus vai ensinar o caminho para aquelas pessoas que ele precisa ensinar, né? Então, eu falei o que eu achava que devia falar, mas sem entrar num embate. Isso traz uma paz tão grande, né? E dentro de casa, quantas vezes eu quis ter opinião, queria que a minha opinião fosse mais respeitada do que até do Alexandre, que pela Bíblia dele é mais respeitada do que a minha, né? Quantas vezes eu entrei em embates e tal, e isso só afasta a gente da fé que a gente tem, só afasta o outro da essência do Evangelho, né? Essas supremas cortes injustas que nos provocam, assim, uma certa fúria de justiça, elas têm esse propósito mesmo, né? Que bom que a gente não precisa mais confiar na justiça dessas supremas cortes, porque elas, como disse a Esther, elas são injustas mesmo. A gente vai continuar confiando, e deve confiar e deve continuar confiando naquele que é o que tenha o cetro da justiça na mão. Né? Não ter medo, não temer. Isso é fundamental, não ter medo de Supremas Cortes, né? Talvez essa seja uma ótima mensagem para os nossos dias, né? Não ter medo de um novo governo, não ter medo. Sabe por quê? Porque todos eles passam. E o que não vai passar é a essência da palavra de Deus, né? Todos os que estão na Suprema Corte, há alguns anos atrás não estavam, e daqui a alguns anos não estarão, né? Mas a palavra do Senhor está, antes da criação do mundo, ela já era. Por isso que lá em Apocalipse, João diz que ele foi advertido de que ninguém poderia tirar nenhum tio, nem acrescentar e nem tirar um tio daquilo que foi revelado para ele, né? A palavra do Senhor, ela está, ela é presente, né? E as Supremas Cortes, graças a Deus, são transitórias, né? A nossa oração é que Deus traga, claro, tempos de paz para que a gente continue falando do Evangelho, que a gente continue pregando, mas se não for essa a vontade de Deus, que a gente se fortaleça na fé e saber que a gente vai continuar testemunhando até de boca fechada, como muitos testemunharam lá de boca fechada diante de Nero, né? Muitos testemunharam quietos, né? Como ele, mais adiante, quando vai ser acusado, vai ficar quieto diante de Roma, né? É isso? Eu nem ia falar da Suprema Corte, mas não deu.
mas se a gente está falando de soberania, né, de Deus, eu acho que é tão oportuno, porque a gente sabe o quanto que isso, às vezes, né, muita gente ficou decepcionada ou animada, independente de ter sido animada ou decepcionada com essa decisão, a gente esquece de onde vem o controle das coisas, né? Então, assim, nem animado demais e nem triste demais. Acho que, assim, só encara... Eu aprendi a sobreviver a esses últimos tempos, justamente lembrando de uma coisa, peraí, gente, eu não sou regida por esse mundo, não é esse governo que me governa, o governo que me governa é o governo que governa esse governo. Então, é tão mais fácil se você... Aí alguém pode chamar de isentona, que essa situação é muito cômoda. Eu estou me agarrando só à verdade, porque daí ela não me traz, quando a gente olha para a verdade, né? Ela não te traz sofrimento, não te traz dor, te traz um olhar seguro sobre as coisas que vão acontecer com você. O meu governo não é desse mundo. Então, o que tiver que acontecer, eu vou me submeter ao governo no limite de cidadã, né? E o restante não é comigo e nem com esse governo, é para quem governa todas as coisas e já está tudo preparado. E além de tudo, eu tenho a presença de Jesus todos os dias para me garantir o consolo daquilo que eu não gosto ou que venha me entristecer, porque muitas coisas nos entristecem, né? Os tribunais cometem injustiças, né? São tendenciosos, qualquer um. Então, se isso me entristece, mas esses governos e esses tribunais estão sujeitos ao Senhor soberano de todas as coisas. Então, isso que me motivou e que me fez, muitas vezes, até sorrir, porque é melhor, às vezes, você se passar por tolo, né, ou por alienado. Essa coisa do que você falou, Edith, de ficar feliz por poder ficar quieta, eu senti várias vezes. Não, e nem está me trazendo falta de paz, porque para mim ficar quieta é um negócio muito doído. Não, eu fiquei feliz de conseguir ficar quieta em paz. É uma bênção, né? Poder ficar quieta e tranquila, sem dar opinião, né? Sem defender uma ideia, né? É uma bênção isso, gente, uma bênção. A bênção da maturidade talvez seja essa. Saber que a gente pode ficar quieto, né? A gente pode ficar quieto, porque a nossa vida pode testemunhar muito mais com a boca fechada do que com a boca aberta, né? Aquilo que a Angélica, lembrei da Angélica contando quando ela e o Edmilson foram lá no reclamar do quarto, mas calmos, tranquilos, lá, né, quando passearam, e a pessoa falou, nossa, a senhora me desculpa, não, fica tudo bem, né, tá tudo bem, né, nossa, vocês são tranquilos, né, testemunho, né, testemunho. Bom, gente, é isso, vamos continuar confiando, vamos trazer alegria para nós hoje, vamos combinar de que a gente vai trazer, mesmo diante dos desafios do dia, que a gente vai trazer a alegria verdadeira para a nossa vida hoje, que é lembrar que não importa governo, não importa patrão, não importa empregado, não importa nada disso, nosso Deus é soberano, é debaixo da soberania dele que a gente está, e o nosso convívio com ele a gente pode estar preso na ilha de Patmos, a gente ainda pode ter a presença dele, e é essa presença que nos traz alegria. Amém? Vamos lá. Cícera pode orar por nós hoje, Cícera? Meninas, bom dia. Eu fugi um pouquinho aqui da sala. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana. Hoje eu estou substituindo uma amiga, o irmão dela está hospitalizado. Eu queria agradecer, né, conseguimos comemorar o aniversário do meu pai, vou mandar foto aí para vocês. Eu queria pedir oração pela uma irmã da nossa igreja, ela perdeu sua filha de 24 anos, ela é usuária e na comemoração do Jogo do Brasil, na quinta-feira, fez uso de lança-perfume, o coração não aguentou.
Então, essa mãe tem duas perdas, né? Quem passou por isso sabe que é duas perdas, né? Quando você vê uma situação, o nome dela é Cristina, que Deus esteja visitando ela nesse momento, né? De muita dor, muita tristeza, ali, que só Deus mesmo pode consolar o coração dela, tá bom? Vamos orar então? Jesus, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom. E sabemos que às vezes os momentos são tão duros, como a gente ouviu o relato da Adriana agora, Jesus. E o nosso coração se entristece, o nosso coração dói. Dói pela essa mãe, dói por essa moça que perdeu a sua vida de uma forma tão triste. Mas nós ouvimos que nada sai do teu controle, Jesus, nada. E o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor é o único que tem o poder, a autoridade e tem domínio sobre todas as coisas. E nós queremos lhe pedir que o Senhor acolha essa mãe, como o Senhor fez até hoje. Eu sei que o Senhor em nenhum momento a deixou só, mas eu também sei que a solidão e a tristeza invadem o coração de Jesus. E que ela entenda que o Senhor está pertinho, que ela consiga enxergar isso, que o teu Espírito Santo faça aquilo que a gente não consegue, que a gente não tem palavras, Jesus, a não ser sentir a dor dessa mãe e a tristeza dessa mãe. Ajuda, Senhor, a Cristina a vencer esses dias tão maus, tão difíceis, que ela consiga ver a tua presença, sentir a tua presença e ver o Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades. Não deixe que a fé dela se abale, Jesus, mas que ela se multiplique em ti, Jesus, para a glória e para o louvor do teu nome. Mima essa mãe, Jesus. Mima essa mãe que só o Senhor pode fazer. Da mesma forma, Jesus, nós te agradecemos porque lemos a tua palavra, porque conseguimos ver que o Senhor continua sendo Deus em todos os momentos e que tudo está escrito no céu antes de acontecer aqui, Jesus. E é isso que nós queremos entender e descansar em ti, Jesus, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que a gente consiga te ver nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, que a gente consiga agir segundo a tua vontade, que a gente consiga não te negar naqueles momentos mais íntimos que nós temos e que muitas vezes nós negamos o Senhor. E o Senhor nos acolhe da mesma forma que acolheu Pedro, o Senhor tem nos acolhido. Não entenda, Senhor, a nossa negação como negação do nosso amor, porque o Senhor sabe que nós te amamos e que nós queremos prosseguir nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a vencer o dia de hoje, nos fortaleça, nos dá da tua graça. Muito obrigado pela alegria da Adriana, de ter o seu pai pertinho, Senhor, por conseguir comemorar esse aniversário, nosso coração se alegra com ela. Jesus, e todos os pedidos, o Senhor sabe. Todos aqueles que estão dentro do nosso coração e que muitas vezes traz preocupação, traz tristeza, traz dores, traz dúvidas, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente veja que o Senhor está no controle e que o Senhor vai fazer tudo segundo a tua vontade para as nossas vidas, que a única coisa que nós precisamos é estar pronto para a guerra, como disse a Esther, estar pronto para a batalha, mas a batalha não é nossa, é tua. E é nessa palavra, Senhor, que nós vamos vencer o dia de hoje e vamos vencer as dificuldades. A batalha não é nossa. Nós estamos prontas, mas a batalha não é nossa. É tua, Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Fica conosco, nos dá um dia abençoado, apesar das circunstâncias. Nos dá um dia abençoado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.